E aí, meus irmãos, boa noite, Sei que eu não sou de aparecer aqui para gravar qualquer tipo de vídeo, postar qualquer tipo de coisa, mas enquanto eu tava meditando aqui na palavra de Deus, eu não sou de fazer isso, Não gosto muito, não, não pretendo fazer mais vezes, mas eu sei que quando veio esse tipo de pensamento de postar, eu não acho que seria carne, Porque para pregar a palavra de Deus, Satanás seria completamente contra, Mas enfim, pra você ter noção, eu não ia gravar esse vídeo, Minha comida tá ali em cima da mesa. Ela tá completamente fria, porque já é o terceiro vídeo que eu tô tentando gravar. Então, eu não tô aqui porque eu quero, ou porque eu sei ou não sei. Eu só tô tentando transmitir algo que eu senti de falar. E voltando um bocadinho ao Antigo Testamento, eu desejei um bocadinho de conhecer a história de Moisés de novo. E enquanto eu meditava na sua história, nas minhas meditações profundas, carismáticas, bem pentecostais, eu comecei a entender o encargo que Moisés estava dando, o encargo de Moisés, o encargo que Deus estava dando a Moisés a respeito do plano de salvação de Deus. Então Deus, de certa forma, estava pondo uma responsabilidade diante dos ombros de Moisés para despertar o povo de Israel. Mas não é esse assunto, mas o assunto em si, só o enredo da história, é no Êxodo 4, versículo 2 e 5. Versículo 2 vai ser só uma pergunta que Deus faz a Moisés. Versículo 2, Então o Senhor perguntou a Moisés: que é isso que você tem na mão? Versículo 5. Então o Senhor disse: isto é para que creiam no Senhor, que o Senhor, o Deus de seus pais, o Deus de Abraão e Deus de Isaque e o Jacó, apareceu a você. A gente entende nessa passagem que o bordão de Moisés dizia a respeito, ou poderia de certa forma transmitir a respeito de quem Deus é. Deus destituiu de uma forma, Deus deu uma maneira nas mãos de Moisés de apresentar a respeito do conhecimento de quem Deus é. Ou para que esse conhecimento a respeito de quem Deus é, isto é para que creiam que o Senhor, o Deus de seus pais, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, apareceu a você. Então, esse bordão se retrata nas mãos de Moisés? É uma forma de representar a Deus, o povo de Israel, para que, consequentemente, sejam conduzidos a crer em Deus. E a pergunta que me fez, e isso me impactou, vamos lá, mas o que você tem nas suas mãos que representam quem Deus é? Deus instituiu nas mãos de Moisés algo que poderia conduzir o povo de Israel todo a ser salvo do Egito. E através dessa forma de representar quem Deus era, o povo do Egito creu e seguiu. Isso vai dizer um cadinho depois que depois de Arão ter chegado lá, ter encontrado com Moisés, Arão foi lá, representou a voz de Moisés após Moisés ter negligenciado o seu chamado em aspas. O que eu quero dizer aqui? Eu já estou fugindo para outro assunto. Meus amigos, o que você tem em suas mãos que diz a respeito de quem Deus é, a favor com que os outros venham crer? E eu tô fazendo uma pergunta, mas já respondendo o seu testemunho. Meus irmãos, Deus te deu algo forte ao ponto de fazer com que os outros creiam. Moisés tinha o seu bordão para conduzir o povo a crer em Deus, e Deus te deu o seu testemunho. E eu escrevendo um cadinho aqui, não queria me perder muito, mas o que Deus nos deu é o testemunho que carregamos.
O que Moisés tinha para apresentar a Deus e o seu plano de salvação ao povo era o seu bordão. E a nós temos o nosso testemunho a respeito do que Deus fez. Aqueles que eram coxos, testemunho a respeito de Cristo. Aqueles que eram cadeirantes e passam a andar, testemunho a respeito de Cristo. Aqueles que eram depressivos e passam a viver, testemunho a respeito de Cristo. O testemunho fortíssimo, esse é um exemplo lindo que a gente tem, que é consequência, cara. É a respeito da mulher samaritana. João 4, 28, versículo 29 e 39. Irmãos, a mulher samaritana, após ela reconhecer quem Cristo era a consequência, ela foi conduzida a testemunhar a respeito daquilo que ela viveu com Cristo. E ao ponto de levarem tantas, não especificou o número de pessoas, que através do simples testemunho que ela teve com Cristo, levou pessoas a crerem. O plano celestial, a convocação celestial de Deus é fazer com que todos venham a crer, se dobrem e sejam salvos. Então, meus amigos, se nosso testemunho é capaz de salvar pessoas, use isso como se fosse o bordão de Moisés teve como essa função. Vou continuar lendo. E o papel do testemunho não é, e isso é muito importante, que quando depois, e isso são pontos, né? Moisés teve o seu bordão, né, para levar o povo a crer. Nós temos a nosso testemunho para gerar a glória para Cristo, que nós vamos ver no versículo 39, se não me engano, no João 4, versículo 4 e capítulo 4, versículo 39, que a glória foi conduzida para Cristo. Depois da mulher samaritana ter testemunhado, que eu não estou crendo mais porque você falou do seu testemunho, mas eu estou crendo porque eu realmente agora conheço esse Cristo que você testemunhou. Então, o papel do testemunho não é você ser o centro, mas este testemunho gerar glória para Cristo. Então, meus amigos, Moisés tinha um bordão que representa quem Deus é. O que temos, o nosso testemunho é suficiente para conduzirmos a glória a Cristo. E é isso. A finalidade daquilo que temos em nossas mãos é para representar quem Deus é, para que creiam nele. E, meus amigos, nós não podemos também ser ignorantes a respeito daquilo que Deus nos deu, porque se não usarmos daquilo que Deus nos deu de forma certa, nós vamos ser ignorantes, com pleno conhecimento de Deus, porque através do testemunho que temos, gera o conhecimento de Deus. Tudo aquilo que envolve o conhecimento de Deus não for usado da forma certa, Romanos 1 diz que isso se torna ignorante aos olhos de Deus. A gente se torna uma pessoa rude diante da pessoa de Deus. Se nós não usarmos o nosso testemunho, ou não fazemos o nosso testemunho para a glória dele, nós vamos ser ignorantes a respeito de quem ele é. Então, meus irmãos, Deus nos deu a arma para pregarmos o Evangelho, o nosso testemunho. Fiquem com Deus.